Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, amém? Vamos dar início do culto dessa noite com bastante alegria, agradecendo ao Senhor por a bênção dele nos ter concedido, mais um dia de vida e estamos aí na presença do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Continua solucionando os problemas, Senhor, continua confirmando a cura na vida de cada um, em nome de Jesus. Abençoa o diaconato da agora à noite, abençoa cada irmão que entrou por essas portas nesta noite, que seja radicalmente alcançado e abençoado. Abençoa aqueles que estão preparando para vir em direção da tua casa, que o Senhor os traga embaixo da tua santa e poderosa proteção. É que nós te pedimos. E Deus, de já nós te louvamos, te agradecemos, pedimos ao Senhor, oh Deus querido, perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância, que o Senhor, oh Deus, sonda o nosso coração, tirando toda a iniquidade que é a dureza de coração, para que nós possamos aprender, Senhor, tudo que foi ensinado nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, alcança a nossa pastora Daniele, com seu esposo Gilmar, seus filhos Daniel e Samuel. Abençoa essas crianças, Senhor, dando eles saúde, proteção, livramento, que eles tenham uma infância saudável, uma infância, ó Deus, revestida do teu
Senhor possa curar os filhos dos teus servos, em nome de Jesus, seja com eles, aonde quer que precisar, para os seus pés. Senhor, abençoa, Senhor amado, o município de Oliveira. Nós sabemos que ali tem igreja do Evangelho Quadrangular, que o Senhor alcança os nossos irmãos que ali estão, Senhor, a serviço do Senhor. O Senhor seja com cada um deles de uma maneira poderosa e especial, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, a Arábia Saudita, tenha misericórdia daquele povo, meu Pai querido, que reside ali naquele país. Deus, o Senhor conhece o coração daqueles governantes, o Senhor sabe, Pai, que precisa ser feito ali, Senhor, o que precisa ser mudado, Papai. Toma, Senhor, a direção desse país nas tuas mãos, Senhor, para que em nome de Jesus haja paz, Senhor, haja governo, que em nome de Jesus o Senhor possa operar maravilha neste país, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o Evangelho ali possa ser pregado, possa ser anunciado em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Senhor, alcance o nosso Abraão com toda a sua casa, Senhor, com a bênção da proteção, do livramento, dos cuidados do Senhor para a vida dele e toda a sua família. Pai, eu entrego também nas tuas mãos a reunião de mulheres que vai estar acontecendo na sexta-feira, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa, Senhor. Todos aqueles que receberam o convite individual, que recebeu pelo WhatsApp, que possa vir fazer parte deste grupo, Senhor, em nome de Jesus. Alcança o grupo de homens, alcança o nosso irmão Carlos, Senhor, o presidente, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa a vida dele, Senhor. Dá ele saúde, Senhor, para que ele possa estar bem, para que possamos estar aqui, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. É que nós te pedimos e desde já, Senhor amado, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, ó Senhor, suas palmas, Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Deus mandou a cura divina, amém? Nós sabemos que nós estamos, na Semana da Saúde, que Deus possa curar, cada um de nós de uma maneira que só Ele sabe, como fazer no nosso coração, amém? Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando este lugar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre
povo. Alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos hoje e sempre. Aleluia. Você que está sentado, coloque os seus pés, né? Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida, vai falar bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco, com você que está participando conosco deste culto. Que Deus te abençoe, que ele esteja sendo uma bênção para a tua vida. E muito mais ainda, porque estamos na semana da saúde, da cura divina. Então vamos orar nessa hora. Se você pode colocar a mão no local da enfermidade, coloca. Se não tem condição, coloca a mão no coração e vamos pedir a bênção, para que Deus venha curar a nossa vida com teu poder. Cura divina, ou a semana da saúde. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graça porque o Senhor sempre nos ouve quando pedimos ao Senhor algo. E nós estamos na semana da saúde, a semana da cura divina. E eu quero pedir a cura por este povo que está aqui nesta oportunidade, ou que está assistindo este culto em algum lugar. Que a tua mão invisível e poderosa venha penetrar entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, para esmagar toda a doença e enfermidade. Venha trazer sobre este corpo a saúde, para que ela possa, ó Deus, desfrutar das bênçãos pelas quais o Senhor nos concede, mas também ter saúde para fazer a obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para ganhar almas para o teu reino, para produzir frutos no teu reino. Em nome de Jesus, se o inimigo está usando a enfermidade para estruturar, acabar a fé de qualquer um servo de Deus, eu repreendo nesta hora. Se essa doença física, espiritual, psicológica, eu dou uma ordem para cessar a dor e o mal-estar. Venha, Pai, imunizar a nossa vida, para que a gente não tenha que parar numa UPA que estão lotadas de pessoas com resfriado, gripados. Mas o Senhor é a nossa imunização contra bactérias e vírus. Por isso, Deus, nós estamos aqui nesta noite, buscando nesta semana a saúde para o nosso corpo físico e espiritual e o corpo psicológico, para que o Senhor nos abençoe poderosamente. Aqueles que tomam remédios controlados ou que estão para submeter alguma cirurgia, ou já fez, que possa ter resolvido o problema, em nome de Jesus. Aquele que está fazendo fisioterapia, que resolva o problema, porque o Senhor é um Deus de resposta, e nós queremos em Ti, ó Pai, porque o Senhor abençoa aqueles que buscam a Tua presença. Então dê saúde a cada um desses que estão aqui nesta oportunidade, mas abençoe também aquele que assiste o culto em algum lugar. Que Deus te abençoe poderosamente com a bênção da cura, com a bênção da saúde sobre o teu corpo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Diga assim: eu tomo posse da bênção da saúde sobre o meu corpo, porque Ele é a morada do Espírito Santo, e o Senhor é quem cuida dessa morada, que é o meu corpo, com a bênção da saúde, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Glória, glória.
Glória a Deus. Quando a gente aplaude um artista, a gente só bate palma. Mas quando a gente aplaude ao Rei dos Reis, a gente aplaude e glorifica o seu nome. Nós vamos ver a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. O livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Nós estamos na terceira unção. A unção dessa semana é a unção dos olhos. Que a nossa igreja está um pouco séria, não está bem perdido em nenhum lugar nenhum. Então nós temos que, Deus tem que curar a nossa visão. A nossa vista tem que estar curada, porque a gente tem que ver com os olhos para a mente funcionar. Então, segundo Reis 6,15, o servo do homem de Deus, levantando-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: "Ah, meu Senhor, que faremos? Estamos perdidos." Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: "Senhor, peço-te e abra os olhos destes para que vejam." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, você está de pé. Irmãos, nós estamos nessa campanha, campanha das 7 unções no corpo. Nós já fizemos a primeira, que foi nas mãos, como símbolo de trabalho. Então espero que você tenha como isso em prática para trabalhar para Deus, trabalhar para você, trabalhar para a tua casa e família, para que esse seja um salvo. Também a unção na mente, porque nós temos que ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é estar alinhado com Ele, com aquilo que Ele pensa, que o Senhor pensa, com aquilo que o Senhor quer e espera de cada um da nossa vida. E essa terceira unção é a unção dos olhos. A unção dos olhos. Porque os olhos é a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. E a partir do momento que a nossa mente começa a maquinar alguma coisa, é através daquilo que a gente vê, através dos olhos. Se a gente está numa maca fechada, caminhando, e a gente não vê o predador, o animal que pode nos atacar, a gente está caminhando tranquilo. A gente não está vendo. Mas a partir do momento que ele passa a ver o que acontece, a mente começa a agir, reagir, para correr ou para defender, fazer alguma coisa. Porque os olhos é a linha direta com a nossa mente. Então a gente pode ver, olhar e assim então a gente agir. Agir para defender, correr, fazer, realizar as coisas. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Uma das coisas que o diabo tenta fazer com cada um de nós é tirar nossa visão do reino, da salvação. Por isso que o Senhor, Ele fala para Nicodemos: aquele que não nasce de novo não pode ver o reino dos céus. Ele não consegue enxergar o que é viver o reino dos céus aqui na terra. Ele não consegue ver. Ele não consegue entender, ele não vê. E a gente só vê pelo campo espiritual. É pelo mundo espiritual que nós conseguimos ver. O diabo, ele trabalha em várias maneiras.
em várias frentes. Quando ele não consegue nos impedir de chegarmos à congregação, à obra do Senhor, ele tenta nos cegar. A gente está cego na igreja. A gente nunca ter uma ação, uma reação pela força da nossa mente para fazer algo em nome do Senhor, para mover em nome do Senhor, por aquilo que nós estamos vendo. Sansão foi um cara cheio do poder de Deus. Nasceu liberto do ventre da mãe com um propósito: libertar o povo de Deus dos inimigos. E desde o ventre da mãe, quando ele ainda estava sendo concebido, formado, o Espírito de Deus pousou nele. E ele nasceu, e ele era um cara forte. Qualquer perigo, qualquer situação que acontecia, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele agia. Um leão veio sobre ele rasgou o leão como rasga um papel. 1000 homens tentou pegar, ele derrubou todo mundo. Então, ele é terrível para os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. Mas quando eles conseguiram descobrir de onde vinha a força de Sansão, que era do seu cabelo, porque ele era um nazireu, e quer dizer, não pode cortar o cabelo. E Sansão ele usava nos seus cabelos 7 tranças que ele fazia com os seus cabelos. Quando descobriram isso, fizeram ele dormir, né, na galinha, chamou um homem e cortou o cabelo dele. E aí gritou: bem-vindo, inimigo! Ele pulou e disse: cheguei mais uma outra vez. Ninguém consegue me bater, me abater, me pegar. Só que ele não sabia que Deus tinha retirado o Espírito do Senhor. Ele era um homem comum, como qualquer outro homem. Os soldados dos inimigos chegaram, pegaram ele, pegaram o Sansão, e a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos dele. E a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos dele, tirar a visão dele. Que é justamente o que o inimigo trabalha dentro das congregações, é tentando tirar a visão dos filhos de Deus. Não sei se vocês observam que algumas orações que eu vinha fazendo, eu falava assim: olhe comigo, Senhor, amplia a minha visão, o meu entendimento, para que eu possa entender o que o Senhor quer de mim e através de mim. É uma das orações que eu faço pela minha vida. Como hoje, que é o dia de orar pela gente e jejuar também. Deus, amplia minha visão, meu entendimento, para que eu possa saber o que o Senhor quer de mim através de mim naquela obra. Para que eu possa cuidar de mim e cuidar da minha casa e da minha família. Porque o diabo, o que ele faz? Ele põe uma viseira, né? O cavalo que puxa a carroça, aí põe ele uma viseira. Aquela viseira é para quê? Para o cavalo não assustar. Para quê? Para que ele não veja dos lados. Aquela viseira que é colocada no cavalo que puxa a carroça. Mas para ele ver só quem está na frente dele. E assim, o que está conduzindo a carroça consegue dominá-lo, conduzi-lo, virar ele para onde ele quiser. Assim que o diabo faz com muito crente nas igrejas, põe eles a viseira, porque assim eles estão na igreja, mas eles só fazem e só veem o que o diabo põe na frente deles. Só que o diabo põe na frente deles. Porque a viseira faz a pessoa ficar sozinha. Ele não consegue ir do lado, não. É como aquela parábola que a gente pegou numa das ceias, mas foi a segunda ceia deste ano, que eu preguei sobre a parábola do filho pródigo, na minha fé, a terceira. A parábola do bom samaritano. O bom samaritano passou o levita, que representa os crentes, o sacerdote,
e viu um cara caído. E tinha um cara caído, quase morto, precisando de ajuda para levantar. A Bíblia fala que eles passaram de largo, isso quer dizer, de longe e depressa. Aí vem o cara que a gente fala, esse não tem Deus, não é convertido, não frequenta igreja, esse é o endemoniado, o perturbado, o viciado. Aí ele chegou e passou perto, que era o samaritano. Aí olhou o cara lá cair, teve compaixão dele, o ajudou a levantar, passou nele óleo e vinho, vinho simbolizando vida e alegria, e o óleo, a unção de Deus, passou nele, colocou no próprio animal e o levou para a hospedaria, cuidou dele e disse para o dono da hospedaria: cuida deste homem, que eu ao voltar, se você gastar a mais, eu te indenizo. Mas e o sacerdote? E o levita? Que representa eu e você? Passou de longe. Porque o diabo não deixa de ver. Não deixa de ver. Eu acredito que tem gente que está tão sério, que ele não sabe para quem ele entregou esse óleo aqui, não. Ele não está enxergando a pessoa. Não está achando a pessoa. Para quem você entregou esse livro? 2. Você entregou para alguém. Nós já conhecemos ela. E você não conseguiu trazer nenhuma pessoa para poder fazer essa campanha. Sabe por que você não está enxergando? E a sua mente não está agindo e reagindo. Olha para essas cadeiras vazias. O que a tua mente recebe e fala: meu Deus, nós precisamos pôr gente aqui. Mas como a gente vai pôr gente aqui se a gente só vem da igreja para casa e da casa para a igreja? Não usa os métodos ou maneiras que nós temos para ganhar o perdido para o Senhor. A minha oração hoje é: Senhor, abre os olhos nossos na igreja para ver aquele que está caído e a gente ajudar ele a levantar. Abre os olhos da igreja para que a gente veja aquele que está sem direção e a gente ajudá-lo a achar o caminho. Abre os olhos da igreja para que aquele que está perdido na vida, a gente ajudá-lo a encontrar os caminhos certos nessa vida. Porque se eu não ver a minha mente, não reage, não age. Por isso, um dos lugares, um dos membros do corpo que o diabo disputa no mundo espiritual é os olhos de cada pessoa, para não ver, para não enxergar. Já houve pessoa, um dia eu estava numa igreja, que a pessoa, ela falou que passava em frente àquela rua e não reparou que não tinha igreja. Ela não sabia que não tinha igreja. Depois de muito tempo, anos, ela passando na rua, para lá e para cá, ela não via a igreja. O diabo cegava ela e não chegava à igreja. É mais ou menos alguém que sobe e desce essa rua aqui, ó, e não olha para cá. E se olha, ele não vê que aqui tem uma igreja esperando ele para ser curado, para ser liberto, transformado e, acima de tudo, ser salvo. Uma das orações que eu faço na terça-feira e no sábado, eu falo: Deus, que aquelas pessoas que passam em frente à nossa igreja, que o Senhor abra os seus olhos para que veja que ele tem a tua obra esperando por ele. Eu falo isso nas minhas orações, isso na terça, também na quarta, e falo também no sábado e no domingo.
Porque eu sei como que é uma guerra espiritual. A guerra espiritual, ela é travada com muita força. E o inimigo, ele trabalha com muita força. Ele usa todos os seus subterfúgios para impedir o reino de Deus de progredir, de prosperar, de avançar, de conquistar, de realizar. E uma das coisas que ele usa é nos cegar. Cega os nossos olhos e a gente não consegue ver. Não consegue enxergar que a gente precisa trabalhar. A missão 70, quantas pessoas que a gente não usa isso para ganhar alma? E eu fico com vergonha. Se lá em casa tiver um trabalho evangelístico e os irmãos chegarem lá e tocarem ao lado, eu fico com vergonha. Isso quer dizer que eu não tenho vizinho, eu não tenho parente, eu não tenho amigo que precisa do Senhor. Isso quer dizer que eu não tenho, que eu não me preocupo com eles, que os meus olhos estão fechados. E se ele está fechado, então eu não me importo com o que vai acontecer. Irmãos, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Que Deus abra os teus olhos. Essa leitura que nós fizemos, o auxiliar do profeta, não fala nem o nome dele, fala o moço. Ele levanta de manhã, quando ele olha assim em volta, a cidade estava cercada pelos inimigos que vieram para prendê-los ou destruí-los. Ele entra correndo para dentro e diz: ai, meu Senhor, estamos perdidos. Porque a visão dele era: não vejo saída. A reação na mente dele foi: estamos acabados. Não tem solução para a nossa vida. Ele não viu solução. Ele não viu saída. Meu Senhor, estamos perdidos. Aí o profeta Eliseu, cheio da unção, de fé, de mover de Deus, visão ampliada, entendimento. Não tenha medo, não temos, mais é o que está conosco do que o que está com eles. Por que ele falou isso? Porque ele já tinha visto. Eliseu já tinha visto que mais é o que estava com eles ali para defendê-los do que o que estava ali para atacá-los. Aí ele faz a oração: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Aí os olhos espirituais. Aí começou a olhar assim, ó, os montes em volta de Eliseu estavam cheios de carros e cavalos de fogo. O que é isso? Porque a palavra do Senhor fala isso. O apóstolo Pedro diz que o inimigo fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ao derredor. Ele fica rugindo. Por quê? Porque não é o leão que caça. Quem caça é a leoa. O leão só fica naquele lá, no falador. Quem caça é a leoa. E a leoa não ruge. A leoa, ela vai no silêncio, ela vai te cuidar. Aí o leão dá aquele rugido na floresta. Aí os animais saem do esconderijo. Os animais assustam. Está bem escondido, eles assustam. Tem uns que já cai na garra da leoa, está bem perto dele. Aí a leoa vai lá e pega ele. Porque o leão não caça, quem caça é a leoa. Mas ele fica bem redor, rugindo como leão. Como leão? Porque ele não é o leão. O leão verdadeiro não dá tempo de julgar. Então é Jesus. Ele fica bem redor. Olha o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Quer dizer, ao meu redor, ao teu redor, estão os anjos do Senhor para proteger, guardar e livrar de todo mal. Mas quando a gente não tem a visão espiritual ampliada, aberta,
a gente só vê o que está ao redor, como aquele moço estava vendo, os inimigos que estavam em volta deles, pronto para destruí-lo. Estamos perdidos, meu Senhor. Estamos perdidos. Abre os olhos desse moço para que veja. Foi a oração. Abre os olhos dele, para que ele veja. E aí os olhos foram abertos. E ele passou então a ver que em volta de Eliseu havia carros e cavalos de força para defender. E esses olhos nossos, que precisam ser abertos, é justamente para que a gente possa ver além. Eu e você precisamos ver além. A gente não tem que ver, essa igreja não tem jeito. Essa igreja nunca vai encher. Ela nunca vai encher se você não convida ninguém. Se eu não convido ninguém. A gente não evangeliza. Eu evangelizo permanente que as duplas demoram sair para poder evangelizar. Para fazer o que tem que ser feito. Para alcançar o que precisa ser alcançado. Porque o inimigo tenta cegar. Ele tenta nos cegar. Para ver o que tem que ser feito. O que precisa fazer. A estratégia que a gente precisa armar para que o reino de Deus possa prosperar. Por isso que hoje a unção, hoje não, essa semana, a unção é nos olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos, para que eu veja que do meu lado tem uma cadeira vazia e que ela tem que ser ocupada por alguém. Que acima da sua cabeça aí, ó, e da minha também, tem uma galeria que não foi construída para encher de poeira ou de teia de aranha. E não adianta a gente só ajoelhar ou de pé e ficar orando pedindo, não. Porque Deus não opera só em cima de oração. Deus opera em cima de ação. Por isso que fala oração. Deus opera em cima de ação. A gente tem que agir. E a gente age, reage, por aqui, ó, primeiramente. Para ter o que eu pedi, ver. Se o nosso olho quer fechar, eu fico conformado. Porque eu não estou vendo mesmo. Eu não estou vendo. Eu de lado para o outro lado, tem uma parte do corpo que ainda vai chegar no chão dele, que os olhos não vê, o coração não sente e a mente não age, não reage. Os olhos não estão vendo, o coração não está sentindo e a mente e o corpo não está agindo nem reagindo, porque eu não estou vendo nada, estou enxergando nada. Então abra os olhos e veja. Uma certa vez, Jesus virou para os seus discípulos e disse para eles: olha, os campos estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos para ser colhido. Olha, o campo está branco para ser colhido. Se vocês não verem que precisa de se preparar para a colheita, porque vocês não estão enxergando, então, olha, o campo está branco para a colheita. Assim ele falava do reino, que estava precisando de trabalhadores para a seara, de pessoas dispostas a pagar um preço por ele e pela tua obra aqui na terra. Então, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver. Atinge a nossa mente para ela poder agir, reagir, fazer algo por aquilo que nós estamos vendo. Porque assim, os nossos olhos abertos, nós vamos entender o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi trazida e revelada no nosso coração e eu te agradeço. Peço a tua bênção, que de maneira poderosa e especial o Senhor possa agir, que esta palavra, Deus, possa ter alcançado a nossa mente e coração, para ser abençoado pelo Senhor e alcançado pela nossa fé e pela vida espiritual. Que o Senhor possa derramar a tua unção. Nesta hora, eu peço a Deus, por esse que assiste este culto, que ele tenha sido uma bênção na tua vida, que o Senhor tenha falado ao teu coração,
e que Ele toque em você. Que esta água que sai do lado do seu aparelho, Deus possa tocar nela. E você pegar um pouquinho dela antes de beber, toca nos seus olhos, passa nos seus olhos e peça a Deus para limpar toda a catarata espiritual, toda a cegueira espiritual, para que você veja, para você cuidar de você mesmo, cuidar da tua casa e família e cuidar da obra de Deus, porque o Senhor conta com você, em nome de Jesus. Amém.